Graça e paz, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus venha te abençoar você nessa jornada comigo agora em Atos, né? Continuando no capítulo 2, verso 1 ao 12, nós vamos estudar mais o fenômeno do Pentecoste propriamente dito. Lembrando que eu não vou aqui aprofundar com você ao extremo teológico, nas dúvidas mais subjetivas do mundo, mas vou te trazer o viés prático para você viver o melhor de Deus na sua vida, tá? Em Atos 2, capítulo 1 ao 2, só lembrar aquele contexto, eles estão ali, os apóstolos orando e esperando a oportunidade de cumprir o ID com Deus. E ali se derrama o Espírito Santo de Deus, enche eles com poder. A primeira coisa que eu quero botar na sua mente aqui, eu vou colocar logo essa mensagem logo no início, porque se você não escutar o meu vídeo todo, presta atenção, não pausa o meu vídeo agora. Se você não escutar meu vídeo todo, eu quero que você grave pelo menos o principal dessa mensagem. O Espírito Santo de Deus, ele se derrama não para fazer super homens ou super mulheres, pessoas cheias de si ou utilizando o poder para alcançar os seus objetivos, ou simplesmente para trazer uma sensação de êxtase espiritual. Não. O Espírito Santo, ele não só vem para isso. Ele pode vir te curar, ele pode te encher durante o culto, limpar todas as suas mágoas, purificar, mas isso tem uma finalidade. Esse derramado do Espírito Santo, esse renovo que dá júbilo, alegria no teu coração, que você pula, que você se alegra, que você fala em línguas, que você chora na presença do Senhor. Isso tem uma finalidade para o reino. Entenda, poder aqui é igual capacidade de se fazer. Quem pode é porque pode fazer algo. Tem capacidade de fazer algo. E essa capacidade de se fazer é fazer para o Espírito Santo, para o reino de Deus. Aqui o poder é derramado para que eles cumpram o ID, que está lá em Atos 1. Ide por toda a terra, todo confins da terra, e pregar e anunciar Jesus Cristo como Salvador. E ali eles fazem isso, expulsando demônios, pregando com autoridade, ministrando curas, mas não pelo poder humano, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus se manifesta nele, no modo, nos apóstolos, no modo que a gente fica vendo que a sombra de um curava, que ele pregava 3.000 vidas se convertiam, que ali expulsavam demônios, mas é porque eles estavam focados para o reino. Olha, se você vai pausar meu vídeo agora, se você não vai continuar, ou se você vai continuar comigo até o final, e eu quero que você continue para aprender mais de Deus, tá? Já aproveita, escreve aí, curte aí, mas você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, para que você busque certo o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é para nós, é para o reino. Quando você entende o que Deus quer na sua vida, qual o propósito de Deus na sua vida, para que você serve? Ah, pastor, eu tenho um propósito, todos nós temos um propósito único na mão de Deus. O corpo é vivo, é dinâmico. Você tem um chamado. E quando você se empenha a fazer o que Deus colocou na tua vida, esse propósito, eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Toda a minha vida gira para o reino e não o reino gira para a minha vida. Minha vida gira para o reino e não o reino gira para a minha vida. Quando eu ponho isso na minha mente, vivo isso, ando isso, transbordo isso, o Espírito Santo de Deus me transborda. Isso que é bonito. Porque eu começo também a identificar que eu não pertenço a esse mundo e pertenço ao reino. Que tudo que faço nesse mundo é para o reino e para Deus. Que eu vivo Deus intensamente porque Ele é o meu tudo. E não eu sou o meu tudo. E não Deus é um caminho, um instrumento para um tudo meu. É um sentimento de alma remida, lavada, salva, que sabe de quem pertence. Por isso que nós podemos falar, não pertencemos a esse mundo, sou estrangeiro sim, o meu lugar é lá, tá? Então quando a gente fala nesse versículo de Atos 2, você vê muitas pregações, você vê muitos ensinos falando do que o Espírito Santo faz, visões, profecias, mas aí você pergunta, pastor, por que não está acontecendo na igreja? O que está faltando? Está faltando essa visão. Aqui, só para você entender, os apóstolos, quando eles estavam reunindo, eles estavam na festa que era tido, o Pentecoste era tido também a festa das colheitas, muito conhecida.
Vem 50 dias depois da Páscoa. Páscoa, só para você lembrar, se celebrava a saída do Êxodo. Era o dia da minha salvação, era o dia da minha saída, que Deus tirou do Egito. E ali, toda a Palestina ia para essa festa, era uma festa grande, para celebrar as colheitas que Deus proveu para o povo de Israel. Então, ali era um momento de evidência. Entenda o seguinte, como a glória não é sua, a evidência vai para o reino. Deus derrama o Espírito Santo de Deus sobre os apóstolos em um lugar de extrema evidência, porque logo após esse Espírito que capacitou os apóstolos já ia usá-los. O Espírito Santo usa a boca de Pedro logo depois da primeira pregação ali de evidência e 3.000 almas são convertidas. Então, se 3.000 almas foram convertidas, imagina quantos ouviram. Aquela pregação de autoridade, sabendo que o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. A liberdade onde o Espírito Santo há. E ali tinha a liberdade do Espírito Santo. As pessoas não intimidaram. A festa, a importância do evento não intimidou. Nada intimidou o que devia ser feito. Aquele homem lá, Pedro, que negou a Cristo, poderia simplesmente ser acusado naquele lugar, ser apredejado, mas o Espírito Santo o enche e o capacita com coragem. O medroso que negou Cristo não tem mais. Tem o corajoso, cheio do Espírito Santo. Então, veja que um evento de grande importância acontecendo, mas ali o derramar a evidência para o reino de Deus. A evidência não vai sobre Pedro. Olha como ele é um bom orador. Olha como ele faz milagres. Não, eles olham lá e falam, nossa, Jesus Cristo é o Filho de Deus. É isso que fica evidente, né? Através da vida de Pedro, instrumento. O que acontece ali? O que acontece naquele dia? Vem um vento impetuoso, lembra, pneuma, que vem da ideia de vida. O Espírito Santo de Deus várias vezes é chamado no Antigo Testamento como esse vento, como esse espírito de vida. Vem o fogo e vem o som. Vem o fôlego, essa vida é muito, a analogia é feita como o sopro de Deus. Deus criou o homem do barro, fez e soprou-se o fôlego de vida. E ali é o marco da vida espiritual. Um novo derramar do Espírito Santo de Deus leva o homem para uma nova atmosfera. E ali por isso que é o início da era da igreja. Por isso ali é uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Um povo cheio do Espírito Santo de Deus, que expulsava demônios, viviam em comunhão, eles viam milagres, eles pregavam com autoridade. O fogo se derrama, e o fogo ali é muito parecido, essa analogia para o judeu é bem fácil dele se entender. O fogo de Deus, ele queima tudo que é impuro, ele ilumina, ele consome a impureza, ele simplesmente derrota as trevas, porque olha só, não há contenda entre luz e trevas, as trevas simplesmente não prevalecem. Se você acende a luz, as trevas simplesmente somem. As trevas não tem nem contenda, ela não tem resistência. Treva não tem como resistir à luz, irmão. Minha querida, meu querido, se você está cheio do Espírito Santo de Deus, essa chamada de você e você brilha, e as trevas não têm poder sobre você, elas simplesmente têm que se retirar. O pecado, o derramar da graça de Deus também é poder para se livrar do pecado, também é poder para ser uma nova criatura, também é poder para ter nova visão, também é poder para fazer a diferença nessa terra, uma diferença para o reino. E aí, de forma audível, também vem um som impetuoso. Então eu sinto o calor, eu sinto o vento, mas eu escuto o Senhor, porque eu consigo ouvi-lo de todas as formas dessa terra. Aleluia? Vamos avançando. O que acontece ali? Nasce novos vasos, novas vidas no Espírito. Ali está se cumprindo o batismo no Espírito, o nascer do Espírito. E por que o nascer do Espírito é magnífico? Por que Jesus, quando ensina isso, esse início de forma maravilhosa? Está lá em João, capítulo 3, verso 5. Porque quando nascemos do Espírito, o Espírito Santo nos contagia, nos domina, nos muda a visão, nos dá autoridade para viver uma parte do reino dos céus. O reino do céu plenamente vai acontecer quando Jesus vir tirar a sua igreja. Já está lá acontecendo para nós.
vai acontecer quando o grande dia chegar. Jesus pegar a tua igreja linda, maravilhosa e chamar, vem, agora tu vai viver o sobrenatural de vez. Vem, agora você vai viver meu reino totalmente. Nós ainda estamos aqui em um reino de trevas, humano, lutando para trazer o reino de Deus e contagiar as pessoas com a glória de Deus. E como a gente tem autoridade em um mundo de trevas, em um mundo horrível, um mundo de guerra, fazer isso? Porque nós nascemos de novo, a pneuma do Espírito Santo, um novo respirar do Espírito Santo foi soprado sobre as nossas narinas, como um vento impetuoso, consumiu tudo que não prestava em nossas vidas e nos enche, nos consome. Não nos conformamos com esse mundo, porque essa chama, o fogo, não se apaga como nas sarças não se apagava. Essa chama, o fogo, consumiu o imundo. Essa chama, o fogo, brilha e eu quero brilhar mais. Entende? Toda a analogia que é feita, tudo que é explicado, como a Bíblia é simétrica, como a Bíblia é perfeita. Aleluia. Línguas com fogo. Ali, cada apóstolo, ele foi enchido sim e falava em línguas diferentes. Ali não são as línguas dos anjos, não. Eram línguas repartidas pelos fogos, faladas diferentes. E ali tem um dilema teológico. O que eu acredito é o seguinte: eles falavam em línguas diferentes e Deus deu a capacidade de cada um ouvir no seu próprio idioma a interpretação. Alguns falam o seguinte: olha, eles falavam línguas diferentes, como falasse inglês, espanhol, tudo sequenciado. A grande dúvida é o que aconteceu ali. Por que eu acredito que cada um ali, Deus teve misericórdia daqueles que estavam vendo aquele evento e deu a capacidade de interpretar a mensagem em línguas e cada um escutar em seu idioma? Porque na Bíblia não relata que eles falaram e depois falaram outra língua. Olha, eles falam isso, agora falam a minha língua, agora falam a minha língua materna. Não, eles falam, eu escuto na minha língua materna, e o outro falava, eu escuto também na minha língua materna. A evidência era tão grande do que estava acontecendo ali. O nascer da igreja, o nascer do grande poder de Deus derramar, que Deus fez que todos os ímpios ali conseguissem entender a mensagem, repartir línguas que estava acontecendo. Aleluia! E essas línguas eram como fogo, porque essas línguas não eram de origem humana. É isso que você tem que entender aqui. Línguas como fogo é a língua que tem a origem do Espírito Santo. Há uma promessa cumprida. O que vai acontecer ali? Uma nova era, a era da igreja. Agora surge a igreja. Os irmãos vão ali começar a viver em comunhão, vão ter as novas conversões, vão ter lá poder de Deus e surge o lugar de adoração em comunhão com Deus. A palavra de Deus começa a ser proclamada para toda a terra, que era essa ordenança. E o poder do Espírito Santo é revelado com a presença real do Espírito Santo na terra. E lembrando para você que o Espírito Santo não é um que, ele não é um... Ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus. Ele é descrito na Bíblia como Consolador. Ele nos ajuda, nos consola e nos guia para cumprir a boa e perfeita vontade de Deus. Ele, nesse momento, que a Bíblia descreve, que ele é responsável na nossa vida para nos ajudar a crescermos em fé, para ter a compreensão da palavra de Deus, da vontade de Deus. Por isso que a oração não morreu, por isso que a oração individual não morreu, por isso que há uma necessidade de comunhão, sim, porque quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando, há sim uma presença do Espírito Santo tocando o nosso ritmo de forma surpreendente. Por isso que a fé não é teórica, é prática, aleluia. E aí ele nos capacita com dons espirituais, o poder para servir e edificar a igreja. Eu vejo muita gente falando, Deus, eu queria ter tanto poder, Deus, eu queria... Para quê, irmão? Se preocupe com isso não, se preocupe o seguinte, ter a chama que te deu vida, que consome o pecado, que te ilumina e vê intensificamente o propósito de Deus, porque o poder é consequência disso. Porque Deus vai te dar poder para fazer o seu propósito, o seu querer. Por isso que a capacidade não é humana. E aí também outro ponto de vista deve ser lembrado.
Não se preocupe com sua capacidade, porque a capacidade vem pelo poder do Espírito Santo. Amém? Aleluia! Então, esse Espírito Santo maravilhoso, Jesus prometeu um consolador, ou tido também como advogado, para os seus seguidores em sua ascensão. Então Jesus, quando ele vai, ele fala, eu vou, mas eu deixo o Espírito Santo. Ele é o doador da vida. Você vê lá João, vou ver aqui no slide que está aí para você, Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez o sopro do Todo-Poderoso, me dá a vida. Olha, ele vem com um vento impetuoso e encheu todo lugar. Oh, aleluia. E aqui em Jó 3:4 já falava do agir do Espírito Santo em similitude. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis que vós sois santuário. O que o Espírito Santo estava querendo encher? O espaço? Não, as vidas. Porque é santuário. Pois não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então é santuário de Deus para o Espírito Santo habitar em vós. Aí a gente começa, Senhor, quando eu te busco, eu me reconheço como um pecador. Quando eu te busco, parece que as pessoas em volta conseguem convencer da tua palavra, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado. O homem pecador, ele está num estado de mortidão. O pecado cega e traz o morto. O morto, ele não vê nada, não sente nada. O que o morto faz? Nada, morre. Está morto, sem vida. O Espírito Santo estrala. O Espírito Santo traz um momento de vida. E fala, olha, você está em pecado, você está morto. E você vê um momento de grande escolha. O que faço? Vivo esse mar do Espírito, me lanço no Espírito Santo e vivo essa nova criatura, ou continuo morto. E do mesmo modo, quando nós pregamos com autoridade, as vidas se convertem. Não é nós, não somos nós. É o próprio Espírito Santo usando as nossas vidas. Por exemplo, se esse vídeo está te tocando, se esse momento está te tocando, não sou eu. Agradeço o Espírito Santo de Deus, porque ele está aí te convencendo. O que eu estou sentindo é poder de Deus me capacitando para te fazer. Ele fala sobre isso. Mas é o próprio Espírito de Deus que está falando com você. Ele é o capacitador. Acabei de falar sobre isso. Atos 1:8 fala, mas recebeis poder do Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E semearem testemunhos. Veja. Poder para semear. Poder para semear. Poder para fazer o querer de Deus. Aleluia. O poder não é para minha vaidade, o poder não é para me sentir bem, o poder não é para o meu nome brilhar, você é uma estrela, não. O poder é para que a estrela que já existe, ele é o alfa, o ômega, ele é a estrela da manhã. Jesus Cristo já brilha. Brilhe mais através da minha vida e através da sua vida, amém? Glória a Deus. E algumas coisas, se você vai perceber, o Espírito Santo, ele é eterno, ele é no presente, ele está em todos os lugares como Deus, porque ele é Deus. Ele é santo e nos ajuda a crescer em santidade. Ele é amoroso e nos ajuda a amar Deus e os outros. A própria palavra de Deus fala que quando a gente vai suportar uns aos outros é no Espírito Santo mesmo. Ele nos ajuda a liberar perdão, irmão. O que a gente não dá conta, a gente tem que pedir o Espírito Santo para nos ajudar. Ele nos dá força para vencer e resistir à tentação. Eu não dou conta. Isso é mentira. Eu não dou conta de lidar com o pecado. Eu não dou conta de falar não para o pecado. É sempre eu caio. Irmãos, o poder do Espírito Santo, meu querido, minha querida, meu amado, preste atenção. O poder do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Você vai buscar mais. Se você já tem, você vai se renovar mais. Ele é poder suficiente para te capacitar pela graça para ser santo, para rejeitar todo o pecado. Aleluia! Não acredite num discurso demoníaco que o pecado não tem como se vencer.
que a santidade é impossível. Não, teu Deus não te pediu para fazer algo impossível. Teu Deus te pediu para ser santo como Ele é santo, porque Ele vai te capacitar para isso através do poder do Espírito Santo. Buscai, 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 buscai. E quanto mais você buscar, mais você vai conseguir lidar com tudo isso que está te cercando e tentando lhe destruir. Aleluia. Ele também nos capacita a compreender a vontade de Deus, nos consola no momento de tristeza e nos ensina a ter comunhão com os outros. Esse derramado Espírito Santo de Deus, ele tem a finalidade intrínseca de trazer esses elementos saudáveis para a nossa vida. Então, os sinais que nos mostram que nós estamos alcançando o fruto do Espírito Santo, pessoas amorosas, alegres, que têm a paz do Espírito, mesmo em meio de tribulações, são pacientes, conseguem lidar com situações de pressão, conseguem ser calmas no aguardar de Deus, conseguem manifestar a bondade de Deus, conseguem sorrir em momentos difíceis, pois são felizes, né? São fiéis a Deus, têm mansidão e autocontrole. Esse é um fruto só. Então, você está conseguindo manifestar isso, você está no caminho certo. Lembrando que a ideia do Espírito Santo é, alcancei. Não, a palavra de Deus fala que nós somos salvos do pecado pela renovação do nosso entendimento em Cristo Jesus. Na salvação. Então, nós renovamos nosso entendimento, ou seja, constantemente somos renovados em Deus, para manter a coroa da nossa salvação na nossa mente, nos protegendo dos dados inflamados do inimigo. Então, a questão de alcançar o Espírito Santo é algo contínuo. Por isso que tem um prazer. Quando a gente está lá, adora e vê um Espírito Santo, não dá vontade de sair dessa presença. Por que não dá vontade de sair da presença do Espírito Santo? Por que tem esse prazer grande? Porque nós não somos feitos para sair da presença do Espírito Santo. Nós somos feitos para ali permanecer. Ali é o nosso lugar. Aleluia. Há também manifestação de dons espirituais. Comunidades, igrejas saudáveis, elas têm sim manifestação de dons espirituais, tá? Cura, pregação, línguas e diversos. Ali na igreja de Coríntios, era normal o Espírito Santo ajudar os crentes a servirem uns aos outros. Era normal o Espírito Santo ajudar a igreja a ser saudável em milagres. Aleluia. Poder de Deus na terra. Ele transforma a nossa vida em testemunho real. Se tua vida consegue ser testemunho da glória de Deus, o Espírito Santo está se derramando sobre você. Ele nos ajuda em oração. Então, quando nós oramos e sentimos que estamos sendo respondidos, que a oração está chegando lá no trono, é porque você está conseguindo sentir o Espírito Santo de Deus fluir em sua vida. E ele trabalha a comunhão. Tá? Você printa aí essa tela, anota esses versículos aí, pausa o vídeo e vai lá na sua Bíblia e vai estudar isso aí. Tá? Sinais de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Coisa simples, passo a passo, confessa os seus pecados a Jesus Cristo como seu Salvador. Entregue a tua vida a Deus. Busque a Deus em oração de todo o coração, porque antes do Espírito Santo se derramar, os apóstolos estavam orando juntos, esperando o dia e o momento e o capacitar de Deus para depois ir. Não vá sem estar capacitado pelo Espírito. Ore, se capacite e vá. Essa é a ordem. Persista em oração. Mostre o quão precioso e concedente você está pelo Espírito Santo. E vive em obediência, que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai se derramar sobre sua vida. Que Deus lhe abençoe. Acabamos agora esse vídeo, 23 minutos, 3 minutinhos acima da meta. Que Deus te abençoe muito. Obrigado por estar aqui. Que você possa ter sido impactado pelo Espírito Santo desse vídeo. Que a glória de Deus seja contigo. Inscreva-se, compartilhe. Em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo se derramar em sua vida. Seja um praticante da palavra e não meramente ouvinte. Até a próxima.